Redenção. Sim, pessoal. Redenção é o que a geração em que estamos vivendo hoje, que está muito corrupta e pervertida, precisa. A geração são as pessoas que vivem hoje, nesse século XXI, nesse mês, nesse ano, enfim, em toda a face da Terra, essas pessoas estão vivendo num período onde o pecado é abundante, as iniquidades, as impiedades, as abominações, as perversões mentais, várias coisas que contribuem para que a geração que estamos vivendo hoje esteja muito corrupta e pervertida. E em meio a isso tudo, o que as pessoas podem esperar? Em quem elas devem confiar? Para quem elas devem olhar? Quem é que pode livrar a humanidade das coisas erradas em que a humanidade se envolveu e se enredou, fazendo com que muitos estejam sendo arrastados para a ruína e perdição por causa disso? Quem pode livrar as pessoas disso? Será que são as religiões? São as seitas? São as heresias? São sociedades secretas? São os governos? São os anticristos? Quem é que pode trazer uma redenção para essas pessoas? Porque as pessoas precisam de redenção. Mesmo que muitas hoje não tenham se dado conta disso ainda, ou não tenham percebido isso ainda. Mas elas precisam de redenção, sim. Elas precisam de alguém que as livre disso, dessas coisas que elas estão vivendo. Porque muitos estão se envolvendo em coisas terrenas. Muitos estão só pensando em coisas terrenas. E muitos só estão se envolvendo em negócios desta vida. E a sociedade em que vivemos é assim. Ela está cheia disso. Ela está cheia de coisas que estão levando as pessoas para longe daquele que é o único que pode lhes dar redenção, que é Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso pela humanidade. Ele fez isso na minha vida. Ele operou de forma eficaz em minha vida, trazendo redenção para a minha vida. E Ele já fez isso com milhares de pessoas que testemunham essa verdade, porque elas falam daquilo que o próprio Senhor Jesus fez na vida delas. Então, são milhares de pessoas, são milhares de testemunhas que provam que a redenção eficaz só pode ser realizada na vida de qualquer pessoa através de Cristo Jesus. E para que isso aconteça com as pessoas que estão nessa geração hoje, porque a geração que vemos hoje está caída, está perdida, está vazia, está sedenta, está sem um caminho, sem uma verdade, sem uma vida. Ou seja, sem Cristo Jesus. E quando a maioria das pessoas está sem Cristo Jesus, elas não têm perspectiva de vida e futuro. Elas não têm como tomar posse da vida eterna. Elas não têm Deus e nem esperança neste mundo. Essa é a realidade dessas pessoas que vivem sem ter provado em suas próprias vidas a redenção eficaz que Cristo pode fazer por elas. Isso significa que a redenção em Cristo está ao alcance de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter essa redenção, provar essa redenção em sua própria vida, através de Cristo Jesus. Por isso, e para que isso aconteça, é necessário que as pessoas comecem a crer em Deus e crer também em Cristo Jesus. Porque foi Deus quem enviou o seu Filho para ser a redenção dos pecadores. Sim, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha redenção eterna.
que começa a ser realizada enquanto a pessoa ainda está viva aqui. Isso aconteceu comigo e aconteceu com outras pessoas também. E pode acontecer com qualquer pessoa que quiser, porque se alguém quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, isso, a redenção dessa pessoa acontecerá pela própria ação eficaz de Cristo na vida dessa pessoa. Ele vai trazer uma viva esperança, ele vai trazer uma herança, uma convicção, ele vai trazer para essa pessoa o alívio, um refrigério, uma paz, a alegria da salvação ele vai trazer. Ele vai trazer toda a plenitude dele para essa pessoa que o receber ele como o seu Redentor, receber ele como o autor de sua redenção. Quando isso acontecer, Cristo vai agir para redimir essa pessoa. E essa redenção é aquilo que as pessoas mais precisam hoje. Então, é necessário entender isso, porque sem Cristo Jesus, ninguém vai ter os bons resultados da redenção em sua vida. São bons resultados permanentes, são resultados perfeitos, eficazes, que vão satisfazer a pessoa. Vai trazer vida para a pessoa. Porque a maioria das pessoas hoje estão mortas em seus delitos e pecados. E para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, lhes falta a redenção. Mas a redenção, como eu já falei, está ao alcance delas, está em Cristo Jesus. É hora das pessoas acordarem para essa realidade que está em Cristo Jesus, que é a redenção de suas vidas. Então, se você quiser que a redenção de sua vida aconteça, ela só vai acontecer mesmo, de fato e de verdade, através de Cristo Jesus. Então é hora de você crer nele, porque ele é aquele que Deus enviou para ser a nossa redenção. A nossa redenção está em Cristo, não está em coisas terrenas, não está nesta vida. Nada que existe nesse mundo pode agir de forma eficaz para redimir alguém. Só Cristo Jesus pode fazer isso, e mais ninguém, não há outro. Então, é hora de nos conscientizarmos disso. Se você é uma pessoa consciente, uma pessoa sensata, uma pessoa prudente, é hora de você entender isso de uma vez por todas. Porque ninguém mais neste mundo pode redimir alguém. Nenhum homem, nenhuma mulher, seja ele quem for, tem essa capacidade. A ação de redimir alguém foi outorgada apenas a Cristo Jesus. Só ele foi credenciado pelo nosso Deus e Pai a fazer isso por você e por mim e por qualquer pessoa que quiser. Isso é uma verdade e já está escrito. Então, para que você se conscientize disso, eu vou ler aqui um texto que fala sobre isso, que vai falar sobre a redenção que existe em Cristo Jesus. Então esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. E está escrito assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Se você quiser provar em sua vida e ter em sua vida toda essa sorte de bênção espiritual pela qual você pode ser abençoado, a única maneira disso acontecer é você crendo em Cristo, para que ele assim seja o autor da sua redenção. E assim você vai ter essas bênçãos em sua vida. Você vai ser abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Pode crer que isso é verdade. E aí ele continua dizendo: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, só em Cristo Jesus, quando ele diz aqui no qual, ele está se referindo a Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus você hoje pode ter a redenção pelo sangue dele. Você pode ter a remissão dos seus pecados, segundo a riqueza de sua graça. Então a humanidade hoje, a geração que vivemos hoje, precisa disso. Precisa de Cristo Jesus, para que assim a redenção da vida dessas pessoas comece a acontecer, de fato e de verdade. E elas vão ter em suas vidas tudo isso que eu falei aqui nesse texto. E muito mais. Só coisas boas, só bons resultados vão acontecer na vida daquele que for redimido por Cristo Jesus. Cristo Jesus é o autor da nossa redenção. Deixe ele ser o autor da sua redenção. Você precisa disso. Você precisa provar em sua vida os benefícios dessa redenção. As vantagens. Aquilo que vai compensar. Aquilo que vai trazer coisas boas para a sua vida. O seu corpo, alma e espírito vão provar com intensidade toda a força dessa redenção acontecendo com você. Você vai viver isso. Você não vai querer saber de outra coisa além disso. É muito superior a qualquer coisa que você possa provar neste mundo. Neste mundo não existe nada que possa se comparar à redenção que acontece na vida daquele que crê em Cristo Jesus. A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus traz redenção para o homem. Traz redenção para você e para mim, para todo aquele que crê, para todo aquele que crê de forma sincera e amar ao Senhor Jesus de forma sincera. Aí sim a redenção acontecerá. É isso que a humanidade precisa hoje. De religiões, seitas, heresias, de pecados, de hipocrisias, de abominações, de ensinos de demônios, de várias coisas falsas, falsos profetas, e mentiras, enganos, sofismas, raciocínios falazes. O mundo está cheio. Mas todas essas coisas contribuem para deixar a humanidade ainda mais presa, mais escrava, mais cega, mais sem vida, mais sedenta. Enquanto a redenção do Senhor Jesus resolve tudo isso e dá sentido à vida do homem. E traz paz, traz uma boa consciência, traz a alegria da salvação, traz coisas que nesse mundo ninguém pode encontrar, porque são bênçãos espirituais. A redenção feita pelo Senhor Jesus na sua vida traz bênçãos espirituais e não terrenas, não são coisas passageiras, mas são coisas eternas, que vão ficar em sua vida dia após dia. É uma graça salvadora que se manifesta a todo homem que crê. Essa é a redenção eficaz que a humanidade precisa. Então, se você está vivendo hoje nessa geração corrupta e pervertida, se você está envolvido e enredado por ela, é hora de você fugir disso, escapar, sair fora e começar a viver em Cristo Jesus, para que Ele sim seja a sua redenção, para que Ele em você seja a esperança da glória, para que Ele em você seja aquele que pode lhe trazer refrigério, descanso para a sua alma. Ele pode iluminar os olhos do seu coração para sempre, para você enxergar, para você viver, para você ter vida. É hora de você parar de estar morto em seus delitos e pecados. Porque naquele que crê em Cristo, o próprio Cristo dá a vida a essa pessoa, trazendo redenção para essa pessoa. É isso que as pessoas precisam hoje. Essa é uma mensagem para as pessoas que vivem hoje nessa geração. Mensagem para que elas possam
entender que existe redenção para elas. Está em Cristo Jesus. É o único, é o perfeito, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou, está vivo para sempre. É nele que vocês têm que confiar. Então, eu espero que essa mensagem possa servir de ânimo para alguém, possa edificar a vida de alguém, possa fazer a pessoa querer essa redenção acontecer em sua vida. Esse é o objetivo. Então, eu espero que isso possa ter sido esclarecido de forma muito bem clara e simples hoje, com uma linguagem simples, de fácil compreensão, para que você entenda com o seu próprio coração que só em Cristo Jesus você terá redenção em sua vida. Eu espero que isso aconteça em você. Busque ao Senhor Jesus enquanto você o pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto para te salvar e redimir a sua vida. A redenção da sua vida tem que partir de uma decisão espontânea de sua vida. Você tem que querer isso de forma voluntária. É isso que você tem que fazer. Então eu espero que você faça isso. Faça esse bem para si mesmo. Faça esse favor para si mesmo. Eu espero que você faça isso e seja redimido em nome do Senhor Jesus. Amém.